Bom dia, pessoal. Prontos, então? Podemos? O pessoal que se inscreveu vai chegando depois, então. A gente já vai começando. Marlise, tudo ok aí? Certo, sim, tudo ok. Tá. Cláudia, então eu vou fazer a abertura e aí nós já começamos, tá? Fazemos com quem está presente, está gravado, e depois o pessoal vai chegando e participa, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas à professora Cláudia Pagnoncelli, né? Que está aqui conosco pela primeira vez, aceitou o nosso convite para madrugar aqui no sábado, dia de descanso dela. Então, eu vou agradecer a presença da professora Cláudia, em nome do nosso grupo de pesquisa. Cláudia, essa atividade, ela está sendo desenvolvida tanto pelo grupo de pesquisa, que é um grupo interinstitucional, lá de Roraima e aqui do Paraná. É de Roraima porque eu vim de lá de Roraima, né? Eu estava lá no Instituto Federal e pedi transferência para cá. Então, o grupo de pesquisa se chama Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de Professores em Psicologia Histórico-Cultural e Pedagogia Histórico-Crítica. Então, envolve a Universidade Estadual de Roraima, a Universidade Federal de Roraima, o Instituto Federal de Roraima e aqui o Instituto Federal do Paraná, comigo, né? E também é uma atividade que está vinculada às disciplinas que eu ministro no curso de letras aqui no IFPR, é o Campus Palmas, são disciplinas ligadas à metodologia de língua portuguesa e aos seminários. Então, aqui a gente vai ter duas turmas, né, de letras participando conosco, e por conta de todo esse trabalho e do momento que nós estamos, nós pensamos que seria muito interessante abrir para a comunidade externa. Então, nós teremos participantes aqui das escolas locais, aqui particulares, públicas aqui, e do restante do país também, né? Nós recebemos inscrições no interior de São Paulo, de Santa Catarina, não sei como é, acho que o pessoal não se organizou direito, vai chegar atrasado, não sei, mas assim, nós recebemos muitas inscrições para essas atividades. E eles também nos cobraram para que eles pudessem participar depois, se ia ficar gravado, então por isso a gente vai gravar. Então, bom, bem-vindo a todos também, aos nossos alunos que estão aqui. Agradeço a Marlise, que se prontificou a trabalhar conosco aqui, a madrugar lá em Roraima, para projetar os slides. As meninas estão na organização, né, de todo esse trabalho que tem. Parece simples, né, mas tem uma série de detalhes e que a gente contou com a Marlise e com a Ilzilene, que são mestrandas do PPGE da UER, né, Universidade Estadual de Roraima. Então, agora a gente vai começar essa atividade com a professora Cláudia, que são as oficinas de planejamento de aula de língua portuguesa com base na didática histórico-crítica. Ela vai ficar a critério da professora Cláudia se ela vai, então, deixar um tempo para fazer dúvida ou não, se não tiver tempo, não tem problema, a gente vai aproveitar o máximo possível desse momento com ela, né? Ela já vem desenvolvendo um trabalho, ela não sabe que eu já a conhecia, né? Ela publicou um trabalho, acho que foi em 2016, não foi, Cláudia? Sobre as disciplinas, vocês montaram uma obra muito interessante com os Isso, conteúdos. essa. Isso, tá aqui. Eu até esqueci de pegar. Então, a gente vai aproveitar ao máximo esse trabalho. A gente já vinha acompanhando, né? Um desses textos, por exemplo, da professora Lígia, a gente trabalhou na disciplina de psicologia. Aquele texto de língua portuguesa eu trabalhei com uma outra turma em textualidades no curso de letras. Então, nós já conhecíamos, só não havíamos nos comunicado, né? Então, de novo, obrigada, professora Cláudia, e eu vou pedir a todos os participantes que não abram, né, os seus microfones, as suas câmeras, até assim, por questão mesmo de preservação, né? Porque a gente vai gravar, vai enviar depois para o YouTube, lógico que vai haver uma edição, mas às vezes de repente está lá, né, em casa e abre a câmera, não é ideal assim aquela situação, então é por isso. Mas se a professora autorizar, no final houver tempo, a gente pode até fazer alguns questionamentos para ela, ou no chat, ou se ela permitir ou quiser dessa forma, abrindo o microfone e conversando com ela, ok?
ao final dessas oficinas, né, que vão terminar no dia 26, a gente vai enviar a certificação para todos via e-mail, certo? Então é isso, professora Cláudia. Nós passamos a palavra e já desejamos um bom trabalho e nós queremos muito aprender com a senhora. Bom dia a todos, né? Inicialmente quero agradecer a Bruna pelo convite. Eu fiz mestrado, fiz a minha graduação em letras na UniOeste e fiz o mestrado também na UniOeste, só que não na área da língua portuguesa, porque ao longo do tempo eu acabei me debandando para a pedagogia por conta das necessidades profissionais, né? Na UniOeste eu participo do grupo do Estédio PR, que é uma extensão do Estédio BR, né? Que é coordenado pelo Saviani, e ali a gente tem feito, ao longo do tempo, uma série de trabalhos relacionados à pedagogia histórico-crítica, né? É um grande desafio, inclusive para a gente que tem aí uma certa caminhada por conta do currículo, né, em Cascavel. Na época que ele foi formatado, eu e a professora Júlia Malange estávamos à frente do trabalho com uma equipe, né, uma professora Nide, enfim, professora Leonete, um grupo bem grande, né, uma boa parte a maioria dos que estão neste livro eram parte do grupo que você citou, do grupo de trabalho. Inclusive, esse livro, ele tem o e-book aberto, tá? Ele é gratuito, caso alguém tenha interesse. E acabei, assim, um pouco me distanciando, né, da escola. Após a conclusão ali dos trabalhos na Secretaria de Educação, eu retornei para a escola e hoje eu trabalho no Centro Paulo Freire, que é a educação para jovens e adultos da primeira fase, né? E ali nós temos tido uma experiência, eu trabalho como coordenadora pedagógica ali, e ali nós temos uma experiência, assim, ímpar, né? Porque nós temos ali, funcionamos manhã, tarde e noite, e nós trabalhamos com mulheres, trabalhadores e pessoas com deficiência, adultos com deficiência. Então, ali nós temos cegos, surdos, nós temos autistas, enfim, nós temos ali uma quantidade enorme acho que todas as deficiências estão ali concentradas. Então, a gente tem um percentual, assim, mais ou menos, hoje, uns 55% dos nossos alunos são deficientes, e aí a gente percebe nesse processo o quanto a língua portuguesa é imprescindível no processo de emancipação humana e para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, né? E ali a gente, então, desempenha essas funções. Outra questão é que também eu trabalhei muitos anos com alfabetização, né? E uma parte da minha vida profissional eu trabalhei na rede estadual com o Fundamental 2 e o ensino médio, né? Depois a vida foi seguindo outros rumos, né? Mas até 2006, eu ainda tinha algumas turmas do ensino médio, né? Que a gente trabalhava. E quando trabalhei na Secretaria de Educação, antes de estar na direção do departamento que elaboramos o currículo, eu trabalhava com a língua portuguesa, fazia a formação dos professores da rede municipal, né? Na época de primeira a quarta série, depois ampliou para o quinto ano, né? Do primeiro ao quinto ano. Então, assim, tem vários elementos ainda que a gente precisa aprofundar, mas acho que a pedagogia histórico-crítica, ela traz alguns elementos importantes, tanto que eu fico bem feliz, porque, assim, esse trabalho,
eu faço muito no curso de pedagogia aqui da Uniesc, tanto que semana que vem eu tenho um encontro, na outra semana eu tenho outro, só que é no meio da semana à noite, daí, né? Mas eu fico, assim, bem feliz porque é muito raro um curso de letras chamar a gente para discutir a língua portuguesa na perspectiva da pedagogia histórica. Muito raro, muito mesmo. Nem me lembro se eu fiz um trabalho aqui na Uniesc, um curso de letras, mas ele tinha outro foco, né? Então, eu fico bem feliz, né? E acho que a iniciativa de vocês é louvável, porque de primeira a quarta série, do primeiro ao quinto ano, e educação infantil acaba tendo uma caminhada um pouquinho maior do que nas outras esferas, né? Então, eu parabenizo pela iniciativa. Até quando a Júlia me falou, eu disse, opa, né? Que bacana isso, né? Então, fico bem feliz, até porque é um dos fatores que eu acabei me direcionando para a pedagogia, né? Por conta dessa diferença em alguns aspectos. Fico bem feliz. Mas, considerando que é breve o tempo, né? E a gente poderia até conversar um pouco mais e dizer, né, da dificuldade que é para o professor trabalhar online, né? Porque a gente tem uma necessidade, um professor, apesar que algumas pessoas não acreditam, a gente tem uma necessidade muito grande do contato, né, com o aluno, olhar nos olhos, essas questões, né? Mas é o que tem para o momento, né? E aí eu vou pedir, então, para que a Marlise comece a projetar, porque senão a gente conversa, tem bastante coisa para conversar, e aí acaba perdendo o foco do trabalho, né? Marlise, você me ajuda aí? Ok, eu estou tentando colocar aqui, só um minutinho, tá? Tudo bem. Uhum. Então, enquanto ela vai trazendo ali algumas questões, eu não enviei material de leitura, mas fica a indicação o trabalho pedagógico nas disciplinas escolares, e também tem a alfabetização sobre o enfoque histórico-crítico da Meire Cristina dos Santos Dangió, a tese de mestrado dela. E tem o livro também da Autores Associados, que é uma parceria dela com a professora Lígia. Então, é uma indicação também que fica para que vocês possam revisitar esse material, tá? Então, quando nós pensamos a pedagogia histórico-crítica, no âmbito da língua portuguesa, ou qualquer outra disciplina, como o nome já diz, pedagogia histórico-crítica, a gente acha que é simplesmente dar uma conotação de criticidade, né? Em qualquer outra disciplina. No entanto, não é só isso, é isso, né? Mas tem outros aspectos que precisam ser considerados, senão nós partimos de um trabalho que unicamente de conta de uma crítica evasiva, de uma crítica rasa, o que é bem comum, né, que na sociedade. Então, pode passar. Então, na especificidade da língua, eu particularmente tenho uma paixão muito grande pela língua portuguesa, em detrimento da minha própria formação, né? Mas, então, eu vejo ela assim com uma beleza ímpar, né? Então, o escritor Miguel Cervantes, ele costuma dizer que o português brasileiro é um idioma doce e agradável, a língua mais sonora que existe no mundo. O português é uma delícia de se estudar, e é ainda melhor quando se entende o que estão dizendo, né? Essa é a fala do Ariano em uma entrevista que ele deu. E aí o Ariano, né, na sequência, por isso a marca do discurso ali, Ariano Suassuna, sobre isso, na entrevista, diz, e é mesmo, né?
Que coisa linda é a língua portuguesa. Eu sou apaixonado, é o meu instrumento de trabalho, né? Então, a língua portuguesa, ela tem uma relevância muito grande na questão do desenvolvimento do indivíduo, porque é ela que vai permitir que você tenha acesso aos demais conhecimentos, né? Então, tendo a língua portuguesa como o domínio, as portas para as demais, elas vão se abrindo, né? E isso é extremamente importante. Pode passar. E pensar o ensino na perspectiva da PHC é pensar o papel da educação escolar, né? Não é só uma aula pronta, né? Um modelo que se aplique. A pedagogia histórico-crítica, ela compreende um pensar dentro de um contexto de totalidade todas as partes que compõem o processo de ensino-aprendizagem, né? Ou seja, o professor, o aluno, o meio em que ele está inserido, né? Então, assim, a pedagogia histórico-crítica não é um método com passos a serem seguidos, é uma compreensão de mundo e a compreensão de um processo de ensino, de um processo de compreender a sociedade em que você está inserido, né? Então, o papel da educação escolar, ele vai discutir isso numa proporção ampla, né? E a função da escola, né, que é possibilitar o acesso aos conhecimentos sistematizados. E os conhecimentos formais, a cultura letrada aos sujeitos, a todos os sujeitos, né? Porque a gente tem que compreender, por isso, algumas críticas em relação a uma rede de ensino, a outra rede de ensino, seja ela particular, né, ou privada. O acesso, o não acesso, a ausência do acesso do ensino e também da língua portuguesa, ele vai gerar a exclusão social, né? Porque se um indivíduo não lê, ou lê, né, com parcialidade, ele acaba fechando as portas do acesso. Isso é bem comum de observar na EJA, e é bem comum de observar a juventude ao se inserir, desde a universidade ao mercado de trabalho, quanto a falta de acesso da cultura do conhecimento fecha portas, exclui, né? Seguinte, Marlice. O ensino da língua portuguesa frente à PHC é uma política, é uma opção política e ideológica, né? Então, por vezes a gente diz, mas não dá para misturar política com educação. Sinto muito, mas quando nós nascemos, nós já estamos inseridos num universo político, né? E aí, daí para frente é uma opção, tudo é uma opção, né? Então, todas as nossas ações frente a essa opção política, ela vai ser organizada desta forma. Desde o planejamento que você prepara, desde o currículo que você trabalha, desde o conteúdo que você seleciona, a metodologia, isso vai te marcando você pelo seu posicionamento político e ideológico. Não existe neutralidade, né, ideológica. Ou você tem um posicionamento, ou você tem outro. Então, não existe, né, essa imparcialidade ideológica, né? E aqui a pedagogia histórico-crítica, ela vai dizer o quê? Enquanto papel político, enquanto papel ideológico. O conhecimento deve ser de acesso a todos mesmo, né? E ela resgata a posição do professor, né? A importância que o professor tem nesse cenário, e ela caminha para apontar, né, que esse conhecimento, ele sirva para emancipar o sujeito, né, que ele não fique apenas ali na dinâmica da construção de um conteúdo sem ação, né, que não transforme, que não mude
que não mude o sujeito, né? Que esse sujeito possa, através do conhecimento, avançar do senso comum para a consciência filosófica, né? Então, este é o posicionamento, né? E ele resgata a função do professor e ele coloca o aluno no cenário dentro de um contexto social. Então, eu tenho que fazer um reconhecimento deste aluno. Quem é o aluno? Quais são as condições socioeconômicas que permeiam? Então, por isso, a relação, né, da pedagogia histórico-crítica com a psicologia histórico-cultural, né? É a junção do sujeito, de compreender o sujeito dentro do seu desenvolvimento, com a forma, né, que é a pedagogia histórico-crítica. Então, a concepção de realidade devida determina a concepção do objeto do conhecimento. A linguagem aqui é um instrumento para o processo de emancipação humana com vistas à consciência de classe, né? Então, aqui é o posicionamento, né? Pode passar. E aí, o pressuposto os pressupostos aí que vão permear a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-social são de ponto inicial, né? Como ponto inicial são esses, Marx com os fundamentos do materialismo histórico dialético, o Saviani com os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, relacionado ao materialismo histórico dialético, Vygotsky, Leontiev, Elkonin, que dão os fundamentos psicológicos, né? E neste caso, que eu estou trabalhando na perspectiva do currículo de Cascavel de 2008, Bakhtin com a especificidade da língua, considerando também que eles ele o que mais se aproxima da ideia posta no materialismo histórico dialético. Por que todas elas conversam? Justamente por isso. Porque o materialismo histórico dialético é o que melhor explica a realidade concreta, né? Sendo então o materialismo ele vai explicar como a sociedade está organizada. E considerando a organização dessa sociedade, a pedagogia histórico-crítica, ela entra para fazer essa relação de como conduzir esse processo com todas as partes que a compõem, né? Professor, aluno, sociedade, escola pública, função da escola pública, e pensar essa emancipação humana, considerando todos os limites que a sociedade impõe, que esse modo de produção impõe, né? E a psicologia histórico-cultural, justamente porque ele olha o sujeito, né? E esse sujeito dentro desse modo de produção. Então, né, ele é resultado do meio em que ele vive, né? E aí a gente precisa compreender esse sujeito e o processo de formação desse sujeito, né? E o Bakhtin porque ele vai mencionar, né, que a língua como interação e resultado das relações sociais. Então, há, né, um diálogo né, estreitíssimo entre as partes que a compõem. E aí, esses são os que estão aí à frente do processo. Depois, na sequência, nós temos outros teóricos que vão dando, né, nos dando os respaldos na mesma linha, tá? Próximo. O que o Saviani, então, que é o precursor da pedagogia histórico-crítica, fala sobre a língua portuguesa? Ele diz, também é aqui necessário dominar os mecanismos próprios da linguagem escrita. Também aqui é preciso fixar certos automatismos, incorporá-los, isto é, torná-los parte do nosso corpo, de nosso organismo, integrá-los em nosso próprio ser. Dominadas as formas básicas, a leitura e a escrita podem fluir com segurança e desenvoltura. A alfabetização pode progressivamente ir concentrando
Acho que eu pulei uma parte aqui. Então, à medida que vai se libertando dos aspectos mecânicos, né, o alfabetizando pode progressivamente ir concentrando cada vez mais sua atenção no conteúdo, isto é, no significado daquilo que é lido ou escrito, né? Então, veja, ele coloca a língua portuguesa num grau de importância, né? Considerando que é ela que vai aí abrir as portas para todo o processo, né, do conhecimento, né? Então, à medida que você não só tem acesso à língua portuguesa, mas a vida à língua portuguesa, né, de compreender, de que eu possa me modificar na medida que eu tenho acesso, ela vai ser o fator preponderante para o desenvolvimento humano. Na sequência, nós trazemos, então, a visão de Vygotsky, né, sobre a língua portuguesa. Aqui eu vou tentar ser mais breve, tá? Embora tenha mais slides, porque normalmente a gente trabalha de 40 a 60 horas, né, para discutir, porque são professores da pedagogia que estudam um pouco as especificidades da língua, tá? Então, o desenvolvimento da linguagem escrita pertence à primeira e mais evidente linha do desenvolvimento cultural, já que está relacionado com o domínio do sistema externo de meios elaborados e estruturados no processo de desenvolvimento cultural da humanidade. Sem dúvida, para que o sistema externo de meios se converta em função psíquica da própria criança, no aluno, no caso, né, em uma forma especial de seu comportamento, para que a linguagem escrita da humanidade se converta na linguagem escrita da criança, são necessários complexos processos de desenvolvimento. E ainda, ele aponta, né, a questão da comunicação, a questão da interação, a questão das relações sociais, né, ela permite, né, essa ampliação das capacidades mentais, né? E ele aponta que o ser social é essencialmente, o ser humano é um ser essencialmente social, quer dizer, se o indivíduo ficar isolado, sem nenhum tipo de acesso, o desenvolvimento dele, da linguagem, vai ser extremamente restrito a pensar pelos modelos de algumas vivências que a gente tem, né, de crianças que conviveram com lobos, ou que viveram isoladas em casa com cachorro, né, e acabam desenvolvendo aquilo que ele vivencia. Isso quer dizer que quanto mais acesso a criança tiver ao conhecimento, aos conteúdos, por exemplo, no nosso caso da língua portuguesa, mais condições ela terá de se desenvolver enquanto ser humano, né? E quanto mais conhecimento tiver sobre determinada área, mais condições ela terá de interagir no meio em que vive, né? Então, daí ele traz o desenvolvimento, pressupõe a exerção do homem em um ambiente histórico-cultural, a linguagem como instrumento central no desenvolvimento humano, que é através dela que transmite o legado de toda a cultura, né? Seja a música, seja a história, seja a geografia, seja a matemática, né? A língua portuguesa, ela vai permear todas as demais, né? Por isso, a necessidade de um domínio, né? E ele vai trazer a questão da mediação simbólica, né, que são os processos mentais que caracterizam o pensamento humano, que são mediados por sistemas simbólicos, desenvolvimento da linguagem impulsionado pela necessidade da comunicação. E quanto aos signos linguísticos, são usados pelo homem a fim de tornar compreensíveis as suas ideias, pensamentos, vontade. A complexidade das experiências individual do ser humano exige um signo linguístico que a expressa e possa ser transmitido pode passar as próximas gerações. Faltou ali concluir. E em Bakhtin, né, ele diz que a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal realizada através
da enunciação ou enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua, né? Então, veja que, tanto na especificidade da língua portuguesa, da psicologia histórico-cultural, da pedagogia histórico-crítico, todos eles dão a devida importância, né, à língua portuguesa e, consequentemente, ao ensino, né? Aqui eu não vou retomar, porque vocês são da área, então eu acredito que vocês tenham um bom domínio já sobre essa questão, né, que são as categorias de análise baseadas na teoria da linguagem de Bakhtin. Então, podem dar sequência e ir para o outro slide. Então, vejam, né, Saviano, Vygotsky e Bakhtin, né, são os quais nós nos respaldamos para entender os fundamentos da língua no âmbito da concepção. Outros diálogos teóricos são necessários devido à especificidade da estrutura da língua, e que nem sempre defende a mesma linha teórica, não diferente das demais disciplinas. Então, o que nós temos aqui? Então, por vezes, quando a gente vai buscar, por isso eu mencionei lá no início, né, que a pedagogia histórico-crítica não é apenas dar um caráter crítico, é dar o caráter crítico, mas você instrumentalizar o aluno com o conhecimento científico. Utilizar o conhecimento científico como base para você conseguir fazer uma crítica consistente. Então, alguns teóricos, tanto na língua portuguesa ou em outras especificidades, eles não trarão a mesma concepção, mas o conteúdo científico está ali posto e eu preciso, por vezes, fazer, né, trazer ele, conhecer, para, então, eu reportar para o meu aluno, né? Então, é extremamente importante que não se feche em alguns aspectos da especificidade do conhecimento, né? Então, às vezes, a gente precisa revisitar alguns outros teóricos. Mas hoje, já com o passar do tempo, tem muitos teóricos já que né, caminham para essa área. Pode passar. Assim, então, como organizar o ensino da língua, né? Quais as possibilidades de trabalho? Aqui tem um equívoco, depois a colega arruma ali para mim. O que objetivo com o ensino, né, da língua portuguesa? Quais os conteúdos, né? O que se espera com o ensino da língua? Qual a função do professor frente ao ensino, né? Antes de tudo, é preciso ensinar a beleza, o encantamento e a alegria, o poder e a função da língua portuguesa, né? Então, essas perguntas, elas são extremamente importantes. Você pode voltar lá um pouquinho? Para a gente se colocar nesse contexto, né? Então, qual é o aluno, nós que somos alunos ainda, né, que não se encanta, né, que não se dedica com uma consistência maior, quando você consegue perceber, tanto no conhecimento científico, quanto no trabalho do professor, a beleza que o conhecimento científico traz, né? Então, antes a gente observa, assim, que muitos processos de ensino, não apenas na língua portuguesa, eles são muito fechados na especificidade, sem dar a conotação da beleza que tem o conhecimento científico, do encanto que tem o conhecimento científico, né? Da alegria que tem o conhecimento científico. Não quer dizer, e o poder, e a língua portuguesa, falando em poder, né? Ela tem, né, um poder muito grande de transformação, de causar impacto, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Então, quando se pensa no ensino da língua portuguesa, o ponto de partida é isso, né? É pensar no encantamento que o conhecimento científico
carrega em seu bojo, né? Então, é preciso que a gente pense o conteúdo dentro de uma perspectiva, não quer dizer que, né, a todo momento esse encantamento ele se fará presente, porque tem a parte técnica, às vezes, que é necessária e nem sempre é tão, né, cheia dessa especificidade do encantamento, e precisa dessa parte. Mas, como ponto de partida, é imprescindível, né, que as nossas práticas, elas ilustrem um pouco, inicialmente, ou na sequência, né, da beleza que tem a nossa língua, né. É linda, né, eu sou extremamente apaixonada, né. Então, isso nos dá uma seriedade muito grande, né, isso coloca em nós, professores, uma responsabilidade muito grande, né, porque é o nosso trabalho, né, que poderá tanto reproduzir a sociedade como ela está, como ela pode plantar a semente da transformação, né, e a língua portuguesa tem esse poder, né. Na sequência, então, acho que, não sei se a professora Lígia trabalhou com vocês, então não vou me demorar, né, mas qualquer disciplina, inclusive língua portuguesa, pensar constantemente a relação conteúdo, forma e destinatário, né? E considerando todos esses pontos de partida que eu coloquei ali, que quando a gente se insere, termina a faculdade, vai para uma escola, independente se é da rede privada ou da rede pública, nós vamos chegar nesse local e ele vai ter um ponto de partida, e é desse ponto que nós temos que caminhar, né? Currículo, projeto político-pedagógico, planejamento e plano de aula. Então, em algumas instituições, eles são um pouco diferentes, mas nenhum te deixa optar por uma coisa ou não. E no nosso caso, no Paraná, eu sei que tem pessoas de outros lugares, né? Mas aí, utilizando também como exemplo. Hoje, nós tínhamos o currículo, nós tivemos diretrizes, nós tivemos os parâmetros curriculares, e agora nós temos a BNCC, mas tem o documento norteador mais recente, né? Que é o referencial. E que é fundamentado ali na BNCC. Então, a gente sempre vai ter acesso a concepções diferentes, né? No entanto, a partir do momento que você se compreende enquanto classe trabalhadora, que você se compreende enquanto um sujeito, quem é você no sistema, nesse modo de produção, você compreende que, independente das concepções, você vai, porque isso acaba fazendo parte da sua forma de vida, da sua forma de olhar o outro, da sua forma de olhar o conteúdo, né? Então, chegando na instituição, você vai ter que conhecer esses materiais para você poder direcionar o seu trabalho e reorganizar conforme a sua concepção de ensino, né? Pode passar. Para quem ensinar? Então, vou tentar responder umas perguntas que vieram ali em cima, né? Por que é importante, eu vou ser bem breve aqui, para quem ensinar? A questão da periodização, né, é fundamental dentro da psicologia histórico-cultural. E eu preciso prestar atenção nessa fase de desenvolvimento para que eu consiga compreender o sujeito, né? Então, eu estou lá do 6º ao 9º ano, quem é este sujeito, né? E qual o processo, o período de desenvolvimento que ele se encontra, né? Porque uma coisa é você trabalhar com as crianças ali do 1º ano,
Outra coisa é você trabalhar com as crianças do 5º ano. Uma coisa é você trabalhar com os alunos do 6º ano, outra coisa é trabalhar com o 9º ano, né? Então, vejam que o desenvolvimento do indivíduo, ele vai passando por diferentes processos, considerando as relações sociais que ele vive e também com o conhecimento que ele vai adquirindo, né? Então, ele vai evoluindo, espera-se, né? A cada ano que ele tenha, quanto mais acesso ao conhecimento, melhores as condições. Fora as questões inerentes do processo de desenvolvimento, né? Porque o adolescente, ele tem uma exigência do professor, uma exigência da forma muito específica, né? Para chamar a atenção, para conseguir segurar a atenção deste aluno, para que esse aluno qualifique esse conteúdo que está sendo trabalhado. Pode continuar. Então, e aí, isso. Aí, a língua portuguesa, independente de onde você for, ela estará pensando na questão da dimensão dos 3 eixos, dos 4 eixos ali. Em alguns lugares, inclusive na própria BNCC, no próprio referencial, eles dão nomes diferentes para os eixos. No entanto, todos eles, apesar de nomenclatura diferente, ele vai, né, para uma mesma linha, que é a produção oral, o eixo da oralidade, da leitura, da escrita, da análise linguística. E aí, os conteúdos vão caminhar para essa especificidade, né? Dando continuidade. Aqui é só para a gente entender, aqui são os conteúdos para o 3º ano do ensino fundamental. Então, aqui é só para a gente entender que a linearidade... Há uma linearidade, mas assim, da gente entender que todos os eixos, eles se articulam, né? Então, vejam, a sequência na exposição de 10, função cognitiva e social, né? Função cognitiva e social. Então, a unidade temática está presente em todos, né? Tanto na oralidade, na leitura, na escrita. Então, considerando o tempo que a gente tem na escola e com o aluno, a gente acaba por passear entre um eixo e o outro, porque é inevitável, né? Porque quando nós trabalhamos na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a gente trabalha no princípio da totalidade. Então, é comum você revisitar sem adentrar para a questão da interdisciplinaridade, que é outra coisa, né? E aí, então, quero reforçar que por mais que haja essa conversa entre um eixo e outro, é necessário que a gente pense aulas específicas em momentos específicos para cada eixo, tá? Porque senão, por exemplo, a gente acaba tirando do aluno a possibilidade dele se desenvolver em algum aspecto, né? A questão da oralidade é bem comum, né? Aí o aluno chega na universidade, ele quase morre de ansiedade, de estresse para fazer a apresentação de um trabalho oralmente, né? Então, isso é necessário que a gente trabalhe, né, desde mais tenra idade, essa questão e não é só ficar falando aleatoriamente, né? É falar com consistência, né, com clareza, enfim. Na sequência, pode passar. Isso aqui é só uma sequência lá da tabela, né? Então, o ensino dessa disciplina se organiza em torno do uso da língua, do ensino da leitura, da produção de texto, da gramática, compreendida a gramática como uma prática de reflexão sobre a língua e seus usos. O próprio Saviani falou lá em cima, né? Que a gramática, ou a forma, ela tem que fazer sentido, né? É bem comum, por exemplo, a gente ver professores trabalhando listas de alguns conceitos gramaticais sem necessariamente o aluno fazer a reflexão da língua de forma
articular com a linguagem usual, né? E é esse o objetivo, né, da gente, que o conteúdo ensinado modifique a prática social do aluno, né? Para isso, é relevante que os professores reflitam sobre as concepções de língua, linguagem, gramática, subjacente, enfim, do ensino da língua portuguesa. Então, cheguei lá, né, reconheci o projeto da escola, o currículo, eu vou para o plano de aula. É inconcebível um professor ir para a sala de aula sem ter feito o planejamento de aula, né? Ah, mas isso não acontece. Acontece, né? Não é uma prática comum, mas, né, isso acontece. Então, o ato de planejar na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, ela é crucial, né? Então, é o momento que o professor para pensar o conteúdo, para pensar o porquê que eu estou ensinando esse conteúdo, como que eu vou desenvolver esse conteúdo, né? Quais recursos eu vou utilizar e que parâmetro de avaliação eu terei, né? Não é só a avaliação escrita, é a avaliação, inclusive, do seu próprio trabalho, né? E isso é específico da pedagogia histórico-crítica, né? Então, eu avalio o aluno, a partir do momento que eu tenho um resultado, eu tenho que me autoavaliar, eu tenho que avaliar o meu trabalho e redimensionar a minha prática, né? Pode passar. Eu estou correndo, tá? E, pensando a língua portuguesa, o texto é o nosso objeto de estudo, né? Porque ele constitui um dos elementos para que ocorra a formação das funções psicológicas superiores. Deste modo, é necessário que o professor explore os diversos gêneros discursivos que retratam a amplitude da atividade humana, porque o texto é resultado da atividade humana, né? Logo, a infinidade de gêneros existentes, eles foram se construindo em detrimento de uma necessidade humana, né? De se expressar. Então, a língua portuguesa, por meio da utilização das tipologias inseridas nos gêneros, né, é esse o nosso ponto. Logo, é relevante compreender quais são os gêneros discursivos e as tipologias textuais que podem ser exploradas visando a apropriação do conhecimento. Vygotsky defende exatamente que essa evolução dos processos psicológicos espontâneos aos processos voluntários e conscientes dirigidos pelo sujeito é o que caracteriza a formação das funções psicológicas superiores. E a língua portuguesa é crucial para a questão do desenvolvimento das funções psicológicas. Aqui também eu vou dar um salto, porque assim, vocês, como são estudiosos da área, né, tem uma compreensão bacana também sobre isso, a questão da intencionalidade, a aceitabilidade, a informatividade, né, a intertextualidade. Então, como vocês são da área, eu vou dar e considerando o tempo, eu vou dar mais um pulinho, tá bom? Então, o que eu preciso ensinar para meu aluno para que ele produza um texto, né? Vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva, né? O que meu aluno, o que é o objetivo ao final disso, né? Nós queremos que ao final disso, nosso aluno do processo, nosso aluno saiba ler com coerência, saiba se expressar oralmente e saiba produzir um texto dentro das convenções padrões, né? Na verdade, é o que a gente também gostaria, né? Por conta dos limites, né, que o ensino impõe. Por exemplo, eu morei por muitos anos numa cidadezinha bem pequena lá do interior, né? Quando eu terminei a 4ª série, eu precisei estudar à noite, porque o ensino fundamental só tinha noite. Então, pense uma criança, né, tão pequena ir estudar à noite, né? Por quê? Porque não tinham professores formados na área, e eles vinham de um outro município
para trabalhar conosco à noite, porque durante o dia eles trabalhavam com as turmas daquele município. Esses professores que vinham trabalhar conosco não necessariamente tinham uma formação nas áreas. E aí eles faziam o que podiam, né? E esse fazer o que era possível por conta do próprio processo histórico de acessibilidade ao ensino superior, que era isso que dificultava naquela época, tanto para os alunos quanto para os professores, isso resulta numa dada formação, né? E aí, quando eu passei por esse processo de escolarização, tanto no colegial, na época, né, os professores não tinham toda essa formação, e os que tinham eram formações ainda precarizadas, considerando o contexto histórico. Logo, a minha formação, ela foi precarizada, né? Então, ao chegar na universidade, no curso de letras especificamente, você espera que ali você vai ter o acesso à estrutura da língua, porque dali você vai sair para ensinar os outros, né? E a gente tem que saber o que a gente vai ensinar. E a grade, ela, na época, ela não previa, no primeiro ano nós tivemos aulas especificamente sobre a gramática, e depois ela estava inserida de outras formas. Mas ela não foi o suficiente para me dar todos os elementos, no caso, que eu precisaria para saber para ensinar. Eu falo isso de mim, mas, assim, é para retratar, no geral, a formação. Então, por isso a necessidade do professor fazer o planejamento, porque é na hora que você vai fazer o planejamento que você vai buscar aquilo que você tem limites, né? Então, você vai ter um conhecimento, vai aprofundar o seu conhecimento, porque agora o caminho, pelo menos, você já aprendeu, né? Que essa é uma das funções da universidade. A questão do gênero é crucial você definir para o seu aluno, porque, assim, é muito comum, né, que o professor diga, escreva um texto, né? A gente vai ver agora na sequência, né? E aí, não define aspectos, né? Você volta lá só um pouquinho. Então, deixar a questão da temática, né? É bem comum quando os alunos chegam no Enem, eles não sabem delimitar tema, eles não, né, não têm essa compreensão. E isso é algo que a gente pode trabalhar desde a educação infantil, né? Então, eu preciso dar elementos para aquilo que eu estou tratando como o meu objeto, né? Pode continuar. Então, é muito comum, quando eu vou trabalhar, né, ou é muito comum a gente observar, o professor diz, meu aluno não tem argumentos para escrever um texto, né? E aí eu pergunto, qual foi a forma proposta, né? Que elementos a proposta oferece para que o aluno tenha argumentos, né? E como se constrói argumentos, né? Então, tudo isso vai fazer com que o nosso aluno tenha sucesso ou não na produção, né? Então, qual que foi a proposta, né? Que elementos, como se constrói argumentos? Argumentos se constrói com conhecimento. E o conhecimento é na escola, né? Ele vai ter acesso ao conhecimento em outros lugares, mas o conhecimento sistematizado e organizado e sequenciado é a função da escola, né? Então, essa é a minha função. Então, o professor, aí eu pergunto lá para o professor, qual foi a proposta? Pode passar. E aí vem a proposta, né? Que é de descabelar, né? E é muito comum, né? Vocês são meus colegas aí de trabalho, ver essa forma de proposição. Aqui, a atividade era, né? Enumere a sequência, escreva um texto bem bonito e use a criatividade. Primeiro, a enumeração da sequência aqui é uma baita de uma confusão, né? Porque pode ser, número 1, o menino está indo para a escola, número 2, o menino está voltando da escola, número 3, depois ele foi brincar. Ou pode ser da direita para a esquerda, o menino estava brincando, depois foi para a escola, depois da escola ele voltou para casa, né? Então, vejam, é muito confuso, né? E assim, escreva um texto bem bonito e use a criatividade, né? Então, quais elementos aqui
me permite dar um salto e ter algum argumento, né? Uma proposta extremamente limitada, rasa, que a internet está cheia dessas propostas e que ela é utilizada. Então, esse tipo de atividade, por exemplo, não vai fazer com que o aluno, com que você consiga, com que seu aluno tenha argumentos, né? É preciso avançar para a coisa. E aqui é um exemplo que pode ser, inclusive, não só apenas da figurinha que tem ali, mas das próprias propostas que existem nos livros didáticos, né, que não dão os elementos necessários para que o aluno compreenda a grandeza que tem a proposta da produção de um texto, né? Pode passar. Então, aqui, a gente vai pensar numa proposta também de forma bem rápida de como superar, então, essa questão, né? Então, o professor, ele pode até, por exemplo, para pensar a questão da delimitação de tema, utilizar várias tirinhas com a questão do meio ambiente. Para aí, ela recortar uma parte e ir direto, daí debater com mais afinco para uma específica, que é o que nós selecionamos aqui, né? Vamos conversar sobre as tirinhas, né? Características do gênero textual, você vai trazer para o aluno, né? Aqui no caso a tirinha, o que eles têm em comum, qual o tema abordado, como esta questão interfere na nossa vida, né? Então, aqui, você já abre em cada tirinha você pode, né, abrir um amplo debate aí sobre essa questão, né? Então, não sei se vocês visualizam bem ali, mas fico até com vergonha quando vejo essas coisas. E aí, né, vocês ainda não nos venceram, né? A questão né, de pensar essa questão do recomeçar, enfim, né? Aqui, né, nesta onde diz com os índios, com os garimpeiros, você pode fazer uma reflexão bem aprofundada, né, sobre essa questão. E a questão dos indígenas, né, que quando a gente vai falar do desmatamento, das queimadas, é imprescindível adentrar. Pode passar. Então, você vai discutir as tirinhas ali, no caso, aí é lógico que isso também você pode trazer para o período de desenvolvimento que o seu aluno está, né? Então, primeiro você vai fazer uma sondagem, o que esses alunos trazem sobre o conhecimento, né? Eles vão trazer alguns conhecimentos que são senso comum, que têm algum sentido, outros que, né, não têm. Então, eu fiz uma listagem ali, mais ou menos, do que eles trariam, mas o professor, ele vai adentrar, e aí é onde ele vai inserir argumentos, através do conhecimento científico, para ampliar o conhecimento desse aluno, considerando o que ele objetiva lá no final. Então, o aluno tem que sair da nossa aula diferente do que ele entrou, né? Porque ele tem que sair com um conhecimento mais abrangente, né? Então, vejam como a nossa função é importante, né? Então, na sequência, né? E aí, por exemplo, ali embaixo eu coloquei, posso tratar de informações sobre políticas do meio ambiente? Sim, pode. Para não gerar muito, né, problemas, considerando até o momento que a gente vive, a gente deve porque, assim, como eu disse lá no início, ao nascer, nós já estamos inseridos no meio político, né? Político é diferente de politicagem, tá? Então, eu posso trazer, sim, sem sendo necessário mencionar nomes, mas você pode mencionar ações, né? Aqui, referente à questão do desmatamento, tem muito material que vai mostrar, né? As ações de um governo, as ações de outro,
em detrimento do problema apresentado, né? Você pode fazer ali um parâmetro comparativo, né? Pode continuar. Aí você vai trazer, né? Não dizer, a vizinha queima o lixo, né? As questões locais vocês vão trazer. O professor, ele vai para mais, né? Ele vai aprofundar para a questão, né? A perda da biodiversidade, né? Olha a gravidade que tem isso. A questão da erosão, o empobrecimento dos solos, a devastação das florestas, a emissão de gases tóxicos, né? As mudanças climáticas. Então, o professor, ele vai mostrar, né, a amplitude disso. E, na sequência, isso que eu mencionei, né, que o professor vai fazer esse movimento para instigar. E ele vai trazer mais informações científicas. Aí você diz assim, poxa, mas lá você trouxe tirinha. Desculpe, é que o professor fala demais, né? Lá você trouxe a tirinha. Aqui você já traz um outro tipo. Mas, assim, quando nós estamos pensando em dar elementos para que o meu aluno tenha argumentos, eu vou ter que, como eu disse, revisitar, né, isso considerando o princípio da totalidade. Então, aqui vejo que cientificamente a gente já vai dar um salto aqui, né? Porque, olha, a gente já vai do desmatamento, né? Dentro desse tipo de gráfico, né? Onde a emissão global dos gases do efeito estufa, de onde provém. Então, vejo que aqui a gente já consegue debater vários elementos com os alunos, né? Para que eles saiam do senso comum e consiga pensar essa questão sobre um foco muito mais abrangente. Mas eu posso fazer isso com criança pequena? Pode, né? Pode, o que vai depender é a forma, né, que você vai dialogar com o aluno, né? E aí, ele vai compreender a realidade na qual ele está inserido, né? Então, são sementinhas, né, que você vai ilustrando para que esse aluno consiga fazer a produção. Pode passar. E aí você vai desconstruir alguns mitos, né? Porque o conhecimento até é meio... a gente vê isso muito no Facebook, né? Que o conhecimento destrói mitos, e realmente destrói, né? Porque, às vezes, a gente não se atém para a grandiosidade das ações, né? A grandiosidade de enormidade mesmo, sabe? Não de valorosa, né? Então, em que o desmatamento, né, na grande escala, quem produz, né, e por que produz, né? Então, aqui nós temos, né, a questão da pecuária, a questão da expansão urbana, a mineração, as queimadas, em que isso tem a ver com o modo de produção, né? Só a queimada do lixo ali no quintal é o problema? Não, também, mas não é só, né? Então, você tem que ampliar o ponto de vista do aluno sobre a questão. Pode passar. Fatos sobre a queimada no Brasil, né? Aqui nós temos um outro material de apoio também, né? O uso do fogo é comum na agropecuária brasileira para abrir pastagens, por exemplo, né? Porque às vezes a gente associa, o aluno associa o fogo a um incidente, né? Mas não é intencional, né? A legislação permite a prática com esse fim, mas controlada e autorizada pelos órgãos ambientais. E aí, né, nós estamos vivendo um momento complexo, né? Porque dependendo de quem nos representa, ao invés de contribuir, vai retroceder, né? Então, de janeiro em agosto de 2009, o INEP registrou 74
é 1000 focos de incêndio, o maior número em 7 anos. Então, aqui, é um dado político? Você não está falando de ninguém, você está falando de um período, entende-se, né, quem está à frente do período. Então, vejam que é um dado científico que vai desconstruir alguns conceitos, né, importantes que você adquiriu. Então, vejam, né, os focos, a quantidade, né, é alarmante, né. Então, o IPAM relaciona esse dado com o aumento do desmatamento. Há também registros de incêndio em áreas de proteção, que às vezes pode ser um problema de causas ali naturais, pelo excesso do aquecimento, mas ela pode ser criminosa também, né? Então, as queimadas de desmatamento são responsáveis por 75% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Além disso, o fogo danifica o solo e prejudica a recuperação do ecossistema. Então, aqui, você também já dá um panorama, né, grandioso para o aluno, de forma simples, mas com dados científicos, né? Isso que é importante, pode passar. É lógico que vai ser assim, né, muito mais demorado do que eu estou trabalhando aqui com vocês, porque vai ter a interação do aluno, né? Ele vai perguntar, o professor vai fazer a ilustração. E aí, e dando sequência ainda à mesma atividade de dar ao aluno conhecimento de argumento para uma produção de texto, a produção dos glossários, eu acho, assim, muito bacana, porque você amplia a questão do vocabulário, mas e além disso, você dá elementos da língua portuguesa, né, da estrutura da língua, fazendo uma reflexão, né? É lógico que, assim, não é fazer de qualquer forma, né? É você pensar especificamente, daí a importância do planejamento, né? Pensar, né, qual é a palavra que as palavras que você vai utilizar, e não ficar apenas na questão do dicionário, né? Você ir buscar explicações para além do que está no dicionário, né? Então, isso é uma atividade muito importante para ampliar o vocabulário do aluno, e para dar a ele condições de refletir sobre a palavra dentro de um contexto, né? Então, vejam, nós trouxemos ali uma discussão sobre um determinado assunto e chegamos, né? Então, vejam, desmatamento, substantivo masculino, ele já vai ter um contato, né, com os aspectos da língua, né, limpeza ou retirada do mato, desflorestamento, né? Daí, para além do que diz o dicionário, que é extremamente importante a gente fazer essa busca, né? Esse desmatamento, essa visão de desmatamento na visão de Milaré, né? Destruição, corte, abate indiscriminado de matas e florestas para comercialização de madeira, utilização dos terrenos para agricultura pecuária, urbanização, qualquer outra atividade econômica ou obra de engenharia. Então, vejam que quando a gente, aqui, o professor, ele já pode trabalhar as questões do conhecimento dentro de uma relação social, né, de observar o porquê da causa, né, você não vai ficar só olhando para o fenômeno, né, você vai apontar os problemas do fenômeno, o que causa, por que causa, né? Então, aqui no caso, né, como quase tudo nessa vida, é a questão do modo de produção, né? Então, não é apenas lá ir procurar no dicionário, né, e fazer a cópia, não, é aproveitar esse momento para refletir sobre, né, a especificidade daquela palavra, que ela acaba não se tornando uma palavra, né? Ela acaba se tornando uma explicação de um conceito, né? Então,
é ir para além daquela atividade mecânica que se realiza, né? Pode passar. E aí você vai instigar o seu aluno, né? Vai definir o gênero, as características do gênero, né? Para divulgar as informações debatidas, vai organizar um bom enunciado, né? Direcionando o aluno ao que o texto espera. Após a escrita, a gente vai realizar a reescrita do texto, abordando os aspectos da língua portuguesa, para depois, então, realizar a divulgação do material produzido. Então, é importante você trabalhar com o seu aluno, já no começo, que essa produção, ao final dela, ela vai ser divulgada para alguém, porque a gente escreve para isso, né, para ser divulgada. As ideias, o conhecimento, e o aluno precisa entender essa relação da língua como algo vivo, né? Eu não faço um texto apenas para a professora corrigir, eu faço um texto para que eu coloque as minhas ideias e as minhas ideias sejam divulgadas. Então, veja, se você fizer um trabalho com o aluno desde a pré-escola, porque não precisa ser escrito convencionalmente, né? Ele pode ser produzido por um cartaz, enfim, mas da criança entender que o que ela produz vai ser divulgado. Quando ele chegar, por exemplo, na universidade, ele já terá uma visão formada substancial, né, da sua função, né, porque a gente como aluno na universidade, a gente tem uma função, né, como ela não é acessível a todos, e eu estou tendo acesso, eu tenho uma responsabilidade social, né, do repasse daquilo que eu aprendo, né, então, é importante isso, porque às vezes a gente não se percebe, né, não percebe a nossa importância nesse processo, seja enquanto aluno, seja enquanto professor, e acaba se desmotivando, né, então, assim, eu costumo dizer para os meus professores da escola que eu atuo, que a nossa profissão, ela é dura, né, por vários aspectos de valorização, principalmente, mas a gente acorda de manhã e a gente vai para onde? Para o lugar onde você vai estabelecer relações sociais e você vai, né, levar e transmitir o conhecimento científico, né, isso é extremamente motivador, né. E aí, assim, a gente pode até não gostar do que a gente recebe, mas a que a gente gosta do que faz, gosta, né? Então, para a gente se perceber, né, e se valorizar enquanto profissão, né, que é uma profissão que nem todo mundo valoriza. Tanto que quando você passa no vestibular, né, você passa no vestibular na área da educação, né, que curso você fez, né? Eu fiz letras, né? Você está ali apaixonado pela tua conquista, né? E algumas pessoas nem sempre olham com olhos de que seja algo valoroso, né? E olha, né? Nós temos que nos valorizar e lutar por condições melhores, né? Então, isso. Então, a produção textual deve ser considerado o ponto de partida do trabalho com a escrita, logo é necessário assegurar a reescrita e reflexão, senão de nada adianta eu fazer a produção e não fazer a reescrita, né? Porque é na reescrita que o aluno vai... essa é uma citação do currículo de Cascavel, né? É na reescrita que o aluno vai refletir sobre o seu texto, né, e ampliar os seus conhecimentos da língua, né, e o professor, nesse aspecto, ele precisa ser um leitor participativo e colaborador. Então, ao perceber que o processo de produção escrita é inacabado, atuando como da escrita é inacabado, atuando como orientador e não como um interlocutor único, e mero corretor de erros ortográficos, pois o aluno precisa retomar seu texto com o intuito de analisar e reelaborar seu discurso. A mediação do professor possibilita ao aluno a compreensão das características discursivas que retratam as condições de produção e de circulação do gênero discursivo na sociedade, suscitando indagações como: quem produziu o texto? Como o produziu? Com que intenção produziu? Para quem produziu? Além de outros questionamentos, né?
Então, vejam a importância, né? A pedagogia histórico-crítica, ela faz isso, ela traz o professor, né, para o centro, porque tem outras concepções que não centraliza o professor, né, como o principal mediador entre o conhecimento e o aluno, né? Então, veja que bacana isso, né? Uma concepção que coloca o professor enquanto importância extremamente grande, né? Pode continuar. E aí a definição do gênero do texto para a produção é fundamental, né? Então, você vai dizer lá, olha, por mais que você, na explanação, utilizou vários tipos ou gêneros de texto, é importante que os alunos sejam direcionados para aquela produção, porque ele precisa, e o professor precisa dar a ele, o conhecimento específico, né, que cada um possui. E isso, hoje tem se ampliado bastante, mas ao longo do tempo, basicamente, era o profissional de língua portuguesa que tinha esse conhecimento maior, né, sobre a característica de caso. Então, nós acabávamos tendo, por exemplo, somente o texto narrativo, descritivo, argumentativo, né? Então, é muito mais abrangente, né? Então, hoje isso tem se propagado um pouco mais, inclusive pelos próprios professores, né, da língua portuguesa, porque ele começa a fazer aquilo que a gente quer que o aluno compreenda, né? De tornar o conhecimento acessível, né? E aí nós sabemos que cada um dos gêneros, do tipo, ele vai ter uma característica, né, bem específica da língua, né? Então, desde a questão do uso do verbo, desde a intenção do próprio texto, e isso a gente adquire através do conhecimento, né? Então, definir o gênero, tá, do texto, apresentamos um bom enunciado para que o aluno, né, consiga realizar a escrita. Então, vejam que nós já tivemos, né, uma caminhada ali, é lógico que o professor, eu estou correndo, o professor, ele vai se demorar conforme a interação que houver com o aluno. Pode passar. A definição do enunciado, ali, para você fazer a produção, é bem importante, tá? Tem que se demorar em pensar nela, porque é diferente de você escrever lá em cima, né? Naquela proposta que a gente apresentou lá em cima. Escreva um texto bem bonito, né? E criativo, e use sua criatividade, né? Esse enunciado, ele não dá conta de que o meu aluno atinja o objetivo que eu quero, né? Então, o enunciado, ele vai dar conta de explicar tudo, e daí, dependendo da série, né, do ano que o aluno está, esse enunciado vai ter uma relação diferente, né? Porque uma coisa é a linguagem para a criança, outra coisa é para o adolescente, outra coisa é para o jovem, porque eles têm fatores motivadores, né, diferentes, dependendo do desenvolvimento do aluno. Então, esse enunciado tem que pensar isso, né? Então, vejam que tanto a pedagogia quanto a psicologia, ela traz o sujeito e ela traz a forma, né? Então, isso que é importante, né? Então, trabalhar nesse enunciado aspectos como que texto, por quê, para quem, né? Aonde que nós vamos divulgar esse material, né? Por que nós vamos divulgar? Para que o aluno fique seguro, né? Daquela proposta que vai fazer. Isso é bem comum acontecer conosco na universidade, né? Que a gente tem professores diferentes na universidade. Aquele que te dá uma direção bem bacana e você consegue, né, ir desenvolvendo o seu trabalho, e aquele que não deixa muito claro também aquilo que se quer, e aí a gente fica um pouco perdido para chegar na questão de saber o que realmente ele quer,
né? Então, é comum isso, eu acredito que com vocês não seja diferente, né? Então, é bem importante que o enunciado seja um direcionador do caminho, né? Então, o aluno vai seguro, né? É tão bom a gente fazer uma produção, um artigo, alguma coisa que a gente tenha, né, um caminho seguro, eu sei onde estou, eu sei para onde eu quero ir, né? Então, isso já é difícil assim, né, produzir um artigo. E se você não tem a direção, né, é mais complexo ainda, né? Daí a importância do professor, independente se ele é professor da educação infantil ou se ele é professor da universidade, né? Independente. Na sequência, então, né, você definiu lá um enunciado bem bacana, né, para especificidade, e subentende-se que esse trabalho, ele demorou alguns dias, né, para você fazer. E aí, quando você chegou lá ao final para fazer a produção, você utiliza uma imagem, né, ou uma reflexão para você fazer uma síntese daquela discussão que vocês fizeram, porque se, vamos dizer assim, você começou na segunda e a produção chegou lá na sexta ou na outra segunda, dependendo da quantidade de aulas que você tenha, pode ser que é importante fazer uma síntese, né? Para que o aluno reorganize suas ideias, né? E retome alguns elementos. Então, você faz oralmente uma breve síntese do conteúdo, né? E isso já faz parte do enunciado também, já pode fazer parte do enunciado, tá? Continuando. Vai definir lá, né, junto com os alunos, qual o assunto, né? Qual o motivo que eu estou escrevendo esse texto? Quem são os principais responsáveis pela devastação? Por quê? Tem um erro ali. O que é preciso fazer para conter a devastação do meio ambiente, né? Então, você dá uma diretiva. Posso fazer, Cláudio, com os questionamentos? Pode. Não precisa ser sempre, mas pode, né? Até eu lembro que teve um período que eu tinha uma turma que ela chegou e ela tinha muita dificuldade de organizar a questão o que eu escrevo em cada parágrafo, né? E as diretivas com os questionamentos, primeiro fazia as perguntas, ele escrevia embaixo, depois ele reorganizava em forma de texto, considerando tanto a pergunta quanto a resposta que ele realizou, né? Então, isso dá uma segurança para o aluno quando ele tem muita dificuldade em relação a isso, mas não precisa ser sempre, porque assim, na vida ele não vai ter, né, essa questão sempre bem delimitada, né? Pode passar. E a reescrita do texto? Produzimos o texto, vamos divulgar no saguão? Não, ainda não. Nós vamos corrigir o texto, né? Porque nós, ao fixar o material produzido, ele tem que passar pelo processo de reescrita. Primeiro, pela importância que o processo de reescrita tem. Segundo, para não fixar nada errado na parede, porque quando enxerga o erro, ele não olha o aluno, né? Ele olha o professor, né? E vai questionar lá qual mediação que realizou, né? Então, com relação à escrita, sobretudo no processo de alfabetização, o professor precisa dar ênfase ao trabalho escrito, à produção textual do aluno, com o objetivo de proporcionar-lhe uma reflexão sobre sua própria linguagem. Com as orientações e intervenções do professor, são propiciadas condições para o aluno refletir e expressar por escrito o que se quer dizer, né, de forma clara e objetiva ao interlocutor. Isso indica que o sujeito do ato da escrita faz suas próprias intervenções na semântica do texto, a partir do que ele entende como um bloqueio do objetivo de sua mensagem. Então, é o momento da reflexão, né? Então, a reescrita, neste caso, terá que ser individual, devido à proposição da exposição do texto para a comunidade, exceto se essa proposta de produção foi coletiva, né? Digamos ali, um grupo de 3 alunos ali
elaborou um cartaz, né? Então, não vai ser um individual para o grupo, né? Aí você diz, Cláudia, mas quando eu tenho lá uma turma de 35 alunos, como que eu vou fazer essa reestruturação individual? É uma pergunta bem importante, né? Porque é um processo bem trabalhoso, né? E aí, por exemplo, o professor que trabalha no ensino fundamental, ele não tem só uma turma de 35, né? Ele tem, às vezes, 5 turmas, 6 turmas, sei lá, até mais turmas. Teve um tempo que eu tinha 13 turmas, né? Então, é um trabalho, né, árduo. Então, dependendo do meu objetivo, se o assunto, ele é de dificuldade geral, então eu fazia a reestruturação de um dos textos no quadro, com outros recursos, né, que eu ia utilizar, desde o papel bobina até o retroprojetor, que é bem mais fácil, ou multimídia, enfim. Que aí você faz uma reflexão lá junto com o aluno no quadro, trazendo com os alunos, né, os elementos que foram um problema geral na turma. E aí, em alguns casos que você observa que o aluno tem um grau de dificuldade maior, enquanto o aluno realiza uma outra atividade, os alunos realizam uma outra atividade, você se debruça um pouco, um tempinho ali com aquele aluno que apresenta a dificuldade. É um desafio bem grande, mas é essa nossa função e se a gente se organizar bem ali, a gente consegue, né? Por isso que não dá para ir no improviso, né? Nessas questões. E a língua portuguesa, no geral, as escolas, elas procuram condensar as aulas, né? Você acaba não tendo uma aula só, você acaba tendo 2 aulas, até 3, às vezes, dependendo do tamanho da escola. O que daí permite um tempinho um pouquinho maior e não fica preso nos 50 minutos, né, que é uma loucura. Então, vejam, se você não se preparar bem, os 50 minutos são bem poucos, né, bem pouco para você conseguir abordar o seu conhecimento, o conhecimento necessário ali, né. Então, ele pode, mais esse texto que vai ser exposto, ele precisa ser corrigido. Se não conseguiu corrigir todos ali durante o ato da aula, vai levar o texto, vai fazer os apontamentos, né? Ilustrar para o aluno, dar a ele a condição da reescrita. Então, eu tenho muitos alunos hoje que são meus colegas, alunos do ensino médio, que são meus colegas professores, né? E daí tem alguns que me encontram e dizem, professora, como você me fez aprender a escrever, porque mesmo no ensino médio, eu pegava os textos dele e fazia a correção na hora de atividade, na época nem tinha hora de atividade, fazia em casa, e eu anotava ao lado, né? A observação, olha, né? Esse aspecto, vai estudar um pouco mais sobre esse aspecto da leitura, vai aprofundar um pouco sobre esse assunto, rever esse parágrafo. E aí ela diz, e a aluna diz, esses apontamentos fizeram com que eu fosse refletindo sobre a minha escrita, né? Então, apesar das condições de trabalho precárias que a gente tem, a gente ainda pode contribuir muito, né, para o desenvolvimento do aluno, né? E a pedagogia histórico-crítica, ela dá essa incumbência ao professor, o tamanho da responsabilidade que a gente tem na formação do sujeito, né? Nossa, só por isso a gente devia ser muito bem pago, né? Enfim, acho que é por isso que não pago, né? Porque pensam o boom que isso daria no desenvolvimento da sociedade, né? Então, o professor pode, ao constatar os erros gramaticais que aparecem no geral das escritas, selecionar. Até que hora que a gente vai, Bruna? Oi, Cláudia, até 9h30, já deu uma passadinha aqui, sabe? Até dei uma parecida só para lembrar. O papo tá bom, né? E assim, só para te dar
um feedback, os alunos estão gostando muito, porque eles estão aqui mandando mensagem no meu WhatsApp, dizendo que tem páginas e páginas de anotação, que você tem contribuído muito para ampliar, assim, a compreensão de como que é pensar, então, uma aula de língua portuguesa com base na didática da pedagogia histórico-crítica. Mas, assim, fique à vontade, assim, prepare-se para começar a encerrar. A gente tem o nosso encontro de novo no dia 26, né? E eu tenho certeza que quem está aqui está ansioso para continuar, tá bom? Você, para não avançar muito, bem, eu acho que assim, com o acesso também ali ao qualquer coisa a gente retoma, né? Um salto ali, Marlite, para nós, por favor. Aí que eu coloquei aqui, né? Então, a reescrita do texto, ele pode ser realizado diretamente no quadro. Então, depende do seu objetivo, essa reescrita, ela vai atingir a todos ou individual. Pode passar. Isso aqui é importante, tá? Quando você for fazer reescrita do texto do aluno no quadro, não seleciona muitos conteúdos. Dá uma selecionada, porque assim, é que nem pessoa que tá desnutrida, né? Se você começar com um prato de feijão, né? Você vai criar um problema. Então, você vai começar, né, gradativamente. Então, por exemplo, se você delimitar a quantidade de conteúdo ali na reestruturação, mais condições o aluno terá de incorporar aquele conhecimento, né? E aí, o outro conteúdo que ele equivocou no texto, você deixa para um outro momento, tá? Pode passar. Feita a reescrita, o professor providencia as cópias e vai fazer a divulgação, seja no saguão da escola, seja nos mercados e comércio da região. Para isso, você tem que ter cuidado de dialogar com a equipe da escola, com autorização, né? Porque isso precisa de um certo cuidado para não expor o aluno, né? Então, Por que isso é importante? Porque o aluno... você planta no aluno a ideia de que o que ele fez foi bacana e que outras pessoas precisam ter acesso àquilo que ele produziu, né? Coisa mais linda isso, né? Que é o professor que compreende a sua prática, né? Pode pular. Aí depois ele pode retomar, tá? Voltar para a reflexão. Por exemplo, né, eu corrigi todos os textos, fizemos alteração, e eu percebi que tem alguns aspectos da língua portuguesa que eu preciso retomar, né? Então, você pega o próprio texto dos alunos e retoma ali os conteúdos. Pode passar. Né? Aqui, no caso, eu tinha escolhido a própria palavra desmatamento para que o aluno compreender quase que autoexplicativo, tá? Pode continuar. Né? Retomo aqui o material já trabalhado para fazer, né, a inserção naquele outro conteúdo e dar sequência à reflexão da língua. Pode passar. Pode passar isso também, que esse povo da língua já é fera nisso, pode passar. Pode passar também. A língua portuguesa o ensino da língua portuguesa necessita articular-se com a concepção de língua como construção de sentidos e significados sociais, cujo conteúdo não se limita a uma forma gramatical, né? Porque aprender a língua é resultado de práticas efetivas. Então, por isso que a gente tem que colocar a língua viva, né? Porque muitas vezes eu, enquanto aluna, a língua para mim não tinha vida, era uma reprodução, né? Então, só que eu não posso ser o mesmo professor que alguns foram para mim, eu tenho que dar vida à língua, ela é viva, né? Pode passar. Então, outros apontamentos, né, nas aulas de língua, estão terminando, tá? Da língua portuguesa, os eixos se relacionam
No entanto, é preciso que o professor enfatize cada eixo devido ao objeto de ensino, né? Planejar o ensino na língua portuguesa na perspectiva desta concepção requer uma abordagem crítica de análise, o ensino da estrutura da língua para que o sujeito tenha acesso ao conhecimento produzido e consiga compreender e analisar o meio que está inserido, consciente de que é possível uma outra forma de sociedade. E aí eu até colei, porque eu sempre rio dessa postagem. Entra enquanto professor, né? Porque é a nossa função, né, ensinar esses indivíduos a interpretar o mundo, né? E o próximo, então, é que eu menciono, né, que o bom ensino é revolucionário. Nada mais é revolucionário que uma aula bem dada. Então, vejam o quanto o nosso trabalho é importante, né? O quanto o nosso trabalho bem organizado é importante. A gente não pode se balizar por baixo, né? Não gosto do que eu ganho, mas gosto do que eu faço. E aí é outra luta, né? Então, tudo que a gente for fazer, às vezes com calma, mas tem que ser feito com calma, né? Você tem que olhar para o seu aluno como um sujeito que precisa de você, que precisa da sua mediação enquanto professor, né? Veja que lindo que é essa coisa da nossa profissão, né? Então, é preciso a compreensão de que é possível uma sociedade diferente, é preciso organizar ações concretas de estudos, analisar fatos como que tipo de sociedade temos, que sociedade queremos. Se eu quero uma sociedade diferente, a minha ação vai ser outra, né? E aí eu quero concluir com a fala do Saviani, que ele diz: a vocês que, diante de tantas profissões glamourosas e diuturnamente aclamadas pela mídia, optaram por se tornar profissionais da educação. O mais apaixonante de todos os ofícios, pois se dedica a produzir a humanidade no homem. Desejo que se empenhem no estudo dos fundamentos teóricos da educação, visando adquirir pleno domínio das formas que possam garantir às camadas populares, por meio do trabalho pedagógico escolar, a apropriação dos conhecimentos sistematizados. Pode passar. Lembrem-se sempre que o papel próprio de você será prover as escolas de uma organização tal que cada criança, cada educando, em especial aqueles das camadas da classe trabalhadora, não veja frustrada sua aspiração ao assimilar os conteúdos metódicos, incorporando-os como um instrumento irreversível que lhes permitirá conferir uma nova realidade às suas lutas no âmbito da sociedade. Em vocês, a nova geração de brasileiros deposita suas esperanças de frequentar uma escola preparada para produzir as crianças e jovens da classe trabalhadora ao domínio da cultura letrada, aquela que domina a sociedade em que vivemos, de Merval Saviani, né? Então, para concluir, de ir resgatando isso, né? Esse pode deixar para um outro momento, tá? Então, a importância da nossa função dentro do processo de emancipação humana, né? Então, que eu possa ser, enquanto professor, aquele melhor professor que eu tive e que eu disse, esse me transformou, esse eu vou levar para sempre, que eu seja esse, né? E não aquele que você diz, né? Lembro dele, não quero mais lembrar, né? Então, é isso por enquanto. Agradeço a paciência pelo tempo e espero que possa ter contribuído de alguma forma. Certamente que sim, Cláudia. Obrigada pela sua tranquilidade para expor essa didática da pedagogia histórico-crítica. Eu tenho certeza que as duas turmas que estão aqui, né,
tanto a do terceiro período, que está começando agora, né, a compreender um pouco essa prática do professor, e a do quinto período, que já está pensando lá no estágio de desenvolver um projeto de ensino de língua portuguesa lá para o ensino fundamental 2, lá para os anos finais, né, com base na pedagogia histórico-crítica, que foi um pedido da turma para mim, né. Eu tenho certeza que eles estão mais tranquilos. Ontem a turma do terceiro estava lendo comigo a BNCC, né? Então a gente analisou um mini conto do Ítalo Calvino, né? Porque a gente precisa levar o que mais elaborado, né? Exatamente. E a gente percebeu já, assim, no andamento das aulas, as contradições que existem na BNCC, quando ela vai pensar o ensino da língua portuguesa, o que é análise linguística e o que ela propõe. E a turma do quinto, eu acho que ficou mais tranquila, porque nós estávamos lendo aquela última obra, né, publicada lá em Salvador, publicada, acho que ano passado, e aí eles fizeram, né, publicização, tal, no evento de Salvador, não sei se você estava, aquele da Pedagogia Histórico-Crítica, o trabalho da Ana Carolina Galvão, com o Thiago Lavoura. Esse dia eu tinha uma reunião de trabalho, mas eu já ouvi o Thiago num outro grupo que eu participo, e a Ana também em outros momentos. Falando desse trabalho, né? E a Lígia também, né? Não pode, ela também compôs aquela obra. E nós estávamos lendo o quinto capítulo, né? Que fala do método dialético dentro dessa didática. E eu pensei assim, ó, tô sentindo que eles estão agora com medo de pensar um projeto de língua portuguesa quando a gente olha a pedagogia histórico-crítica por essa perspectiva, né? Que existe um método dialético que vai, então, fundamentar a relação que a gente tem com a prática social e esse conhecimento. Então, é uma prática social passando pela mediação da teoria, do conhecimento, voltando a essa prática que não vai ser vista mais da mesma forma, né? Então, eu falei, eles vão ficar com medo. Então, quando você traz essa experiência, eu observo, assim, pelos comentários aqui no meu WhatsApp, nos bastidores, que eles estão muito mais tranquilos agora. Né? Acho que a gente tem que lembrar, assim, na pedagogia histórico-crítica, a questão da língua portuguesa, de você ensinar a beleza dela, né? De você ensinar a riqueza dela, né? E, assim, de você trabalhar dando a vivacidade do conteúdo. É isso que a pedagogia histórico-crítica diz, né? Eu tenho que dar vida e eu tenho que modificar o sujeito. E daí isso requer um planejamento sério, né? Pensar com carinho os clássicos, né? Então, na próxima a gente vai conversar um pouquinho sobre a leitura e dar um espaço ali sobre a questão de alguns clássicos, que para quebrar essa barreira, né, que os alunos hoje, eles são muito presos à tecnologia e o livro fica meio de lado, né? Mas não fiquem com medo, é assim, de vida, sabe? De vida o conteúdo. É uma delícia que é a língua portuguesa, né? Certo. Cláudia, eu vou pedir desculpa para você, porque, assim, os meus alunos já me conhecem, né? E os colegas aqui que estão, por exemplo, a Márcia da Pedagogia, colega da Pedagogia daqui do campus também, assim, eu sou um poço de ansiedade, e na hora que eu fiz a abertura, eu me esqueci de apresentar a tua formação, tá? Eu não vou apresentar agora no final, mas, assim, eu prometo que eu começo a próxima oficina do dia 26 um pouquinho mais formal, tá? Mas, assim, foi maravilhoso e muito tranquilo, assim, a hora que você tiver de apresentar também para nós os aspectos da língua portuguesa. Essas turmas estão caminhando ainda estão se apropriando também do conhecimento específico da área de letras. Você pode trazer, que vai ser também muito útil, vai contribuir, colaborar com o que a gente já tem, né, trabalhado no curso. Obrigada, Cláudia. Tá bom. Obrigada e desculpa. Faz parte. É verdade. Gente, então, obrigada por tudo e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.